Bom, que eu estudo esoterismo Ah, desde os 13 anos de idade. legal. Então, eu tenho 2 décadas aí Sim. que eu tô nessa. Mas que eu me dedico, assim, exclusivamente a isso, Uhum, tem um pouco mais de 8 anos, acredito eu, uns 8, 9 anos. entendi. E hoje você, além de tudo, também do esoterismo em si, você também faz parte da ordem e toca uma ordem, é isso? Eu sou empresário, tenho alguns negócios e um deles Uhum. é trabalhar com a educação voltada para a filosofia iniciática. E nesse trabalho eu sou grão-mestre de uma ordem da maçonaria, de uma ordem independente, que é a primeira ordem do Brasil a Uhum. funcionar de forma 100% digital. Não fomos nós que criamos isso, né? Na verdade, isso nasceu na Inglaterra lá em 1998 Uhum. e depois a gente teve uma loja que funcionou no Canadá, se eu não me engano, depois teve uma na Nova Zelândia, e daí eu vi esse modelo, e um pouco antes da pandemia, inclusive, né, sob os auspícios do grande arquiteto do universo, fomos guiados ali, e daí eu fundei essa ordem para funcionar de forma 100% digital. Primeiro ela funcionava de forma só física, Aham. e daí eu percebi que isso limitava um pouco o acesso das pessoas Sim. ainda mais hoje em dia, pelo modelo de sociedade, tudo muito corrido. Pô, você tem que pegar um carro, atravessar uma cidade, pegar trânsito, deixar sua família, tá lá e tal. E na época, todo mundo Colocar falou, puta, terno, né? pô, É, tal. é, Né, puta, 7 horas da noite, aí você chega em casa, sua mulher tá de cara feia, porque você deixou ela com fome, porque tinha trânsito, não sei o quê. verdade. E daí resolvi. Na época ninguém entendeu muito e logo depois veio a pandemia. Sim. E daí, quando veio a pandemia, daí a sociedade entendeu a importância do online. Mas como que você vai formar egrégora online? E daí eu falo para ele, cara, egrégora a gente tem que pôr a mão no outro ou é campo de Com a energia? mão é um campo energético. É, Cacete. se você estudar mecânica quântica Sim, e estudar um termo, quem estiver assistindo aí, se for interessado pelo tema, pode procurar entrelaçamento quântico. sim. Isso acontece a nível metafísico. A gente pode, nesse momento aqui que a gente está entrando em harmonia sobre um assunto e coisa e tal, a gente está formando uma egrégora. Não interessa a distância, o espaço-tempo é uma coisa estritamente humana, né? Exatamente, exatamente, exatamente. E quando você está ali dentro de um templo e está abrindo a loja, primeiro, venerável primeiro, segundo, aquele mantra ele está emanando ali para formar a egrégora, que a egrégora Exatamente. formada, você põe a mão nela? Não, não põe. Não. Então, meu irmão, É, e muita gente, Lucas, eu acho que você sabe disso, muita gente está ali, não sabe nem por quê. é. Ele está ali esperando o ágape. Ele quer beber, Infelizmente. infelizmente, Infelizmente, porque não era para ser assim, sim, não é? né? Se a gente parar para pensar. E é muito interessante porque muitos irmãos falam assim, mas isso não é regular. Você não pode fazer isso. Aí eu falo, meu amigo, então primeiro, você tem que mandar uma mensagem lá para a grande loja da Inglaterra, porque eles estão fazendo isso. E depois você tem que mandar lá para o Supremo Conselho do GOB, que confere do 4 ao 33 para o GOB, porque hoje, não sei se o irmão até sabe disso, mas o Supremo Conselho agora que confere para o GOB, sabe como ele faz? Online. Online, é online. É só online. Infelizmente, a ignorância, mais uma vez eu falo, porque o cara fica assim, ó, ele não sabe o que está acontecendo em volta dele, e ele só conhece a lojinha dele ali, né? E, sabe, É um dogma. é um dogma, exatamente. Ele põe a mão, não, que aqui é, não, não é assim que funciona. Tenha calma. E, na maioria das vezes, eu, desde garoto que eu entrei, eu aprendi. Você não é, você está, não é? É, Então, o ser é diferente do estar, né? é, Então, ele está maçom ali naquele momento, buscando algo para é, favorecer a ele só próprio, né? é, Ele não está favorecendo ninguém a não ser ele. não, E ele, é, muitas vezes, eu não sei se o irmão já viu isso, mas muitas vezes, o cara vai embora, Lucas, porque ele não encontra o que ele achou que ia encontrar, e ele vai embora. Ele não fica. irmão, eu tenho hoje pouco mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, no Instagram e YouTube junto e tal. E constantemente isso tem aumentado. Uhum, Muitos irmãos me procuram no inbox, uhum, falando, irmão, você.
aceita irmãos do GOB ou da grande loja na sua ordem? Eu falo, por quê? Não, porque aqui só se reúne para beber e churrasco, e eu percebo que nas suas lives eu aprendo mais. Eu até postei essa semana aqui, postei interno aqui dentro de um grupo nosso da Gold, para os irmãos verem, para não expor o irmão, e claro, mesmo aqui dentro do grupo eu preservei a identidade, porque foi uma confissão, vamos dizer assim, Aham. pessoal, mas o irmão disse assim, eu estava até procurando aqui para ver se eu achava, mas não sei onde está aqui no grupo. O irmão dizendo assim, o irmão é grau 7, esse irmão que postou. Ele Uhum. falou, eu aprendo mais nas suas lives do que eu aprendi nos 7 graus da ordem que eu faço parte. Entendi, entendi. E ele é membro do GOB, de uma ordem das mais poderosas do Brasil. Sim, Então, olha poderosa, poderosa. que triste, né, a gente pensar isso. Porque a maçonaria, para quem está assistindo e não faz parte, ou mesmo para os que fazem parte, infelizmente ainda não entenderam, a maçonaria nada mais é do que uma escola. Uma Sim, escola de desenvolvimento humano. Eu costumo brincar que a maçonaria é a primeira forma de coach que existiu na Terra, é né? verdade. Verdade. A maçonaria ela serve para consertar aquilo que a sociedade estragou, Sim, né? Que é uma outra coisa que eu sempre digo, que a função principal da maçonaria, o objetivo, na verdade, principal da maçonaria, deve ser deixar de existir. Por quê? Porque a maçonaria só existe uhum, porque não foi dada uma educação, e quando eu digo educação, eu falo de formação intelectual mesmo, sim, para o indivíduo durante uma vida inteira, e aí depois que ele se torna maior de idade, uhum, maior de 20, 21, 22 anos, aí a maçonaria surge para tentar consertar, sim, né? Então, o correto seria que nós, num primeiro momento, formássemos mestres que tivessem a capacidade de influenciar positivamente a sociedade, sim, para que, em face disso, a própria sociedade se transformasse e a maçonaria se tornasse obsoleta. sim. O problema é que hoje a maçonaria não é mais isso. A maçonaria virou um clube do bolinha, um lugar para fazer Comércio, conchavos né, irmão? políticos, comércio, Comércio. né? É, Infelizmente é comércio. é, A gente vê aí que as pessoas entram achando que vão ficar ricas, né? E você estava putz, falando de um estudo, sei lá atrás. Tudo bem, você põe o seu filho numa ordem demolê e tal, depois ele não segue, não segue. aprende e chega ao E limite sai. de idade, ele vai embora, ele não segue. Uhum. Então, quer dizer, o que adiantou você ficar ali galgando os degraus para ele subir e ele não vai? E outra, né? Se a gente parar para pensar que essa ordem Demolay ela é gerida pelos maçons que não tiveram a formação adequada, Exato. então essa ordem também vai nascer deficitária. Vai nascer deficitária. Põe o cara ali que é um mestre que ele não sabe nem o que está fazendo, Sabe nada? ele assistia a loja ali, É, é. os meninos Eu vão dar entendo. informação para ele que ele não sabe dar. Eu entendo que o maçom, ele deve ser, antes de mais nada, um livre pensador. Sim, E se o cara não tá tendo essa capacidade, porque também agora, irmão, eu vou fazer aqui um meia-culpa individual, né, que todos devem fazer, no sentido de que também é muito fácil culpar a potência e dizer assim, a minha loja não me dá os estudos adequados. Mas vem cá, o que que você está buscando, sim. O que você está né? fazendo aqui dentro, né? É, porque assim, não foi se a loja não dá uma instrução adequada e você está participando daquilo, ok, você deve reclamar. Mas eu entendo que muitas pessoas entraram para a maçonaria buscando isso que você falou, dinheiro, fama, e depois o cara fala, aí quando o cara vê que a pegada não é essa, o cara fala, não, a maçonaria não é para mim, não atendeu minhas expectativas. Cara, não existe milagre. Eu, depois de velho, agora estou fazendo faculdade de novo por hobby, porque eu Aham, gosto de estudar. E daí, pô, pensa, eu velho, eu tenho 39 anos e a molecada da minha sala lá 18, 19, né? E daí os caras viram que eu era maçom, tal, molecada, e os meninos vieram me perguntar lá. E daí o cara falou: "Ah, é verdade que quando você entra, os caras te ajudam financeiramente?" Eu falei: ah, é. é verdade. Certeza. É verdade. Você entra no dia seguinte, você olha na sua conta, tem 500 mil lá, que foi uma vaquinha que fizeram, colocar. Toda semana pinga 500 mil na minha conta. Qual a chance, cara? Infelizmente, isso que você falou é pura verdade. Todo mundo pensa isso, né? É, Infelizmente. infelizmente. É. Mas aí o trabalho agora, Sim. nosso na Gold, e não só na Gold, mas nas redes sociais como um todo, Aham. é quebrar dogma, né? Eu tenho trabalhado aí semanalmente, trazendo sempre temas que visam isso. Fazer o que você faz aqui também, sempre,
que é levar instrução de qualidade, né? Levar informação para derrubar, porque hoje, com o advento das redes sociais, o que eu acho super legal, e eu não acho que rede social tem que ser regulamentada, eu acho que a liberdade de expressão ela tem que ser plena e garantida, independente da tua opinião, você tem o direito de dizer ela e Sim, tal, mas eu acho que a rede social ela gerou um falso empoderamento nas sim. pessoas. O cara vai lá, ele lê um post e ele acha que ele já sabe tudo sobre aquele tema, É verdade, já sabe tudo. né? E ele E vira aí coach, ele vira um especialista e naquilo. ele vira coach, né? Ele vira coach, Ele é. vira coach, ele vira coach. O que é o É. coach? É o fracassado que conseguiu engambelar alguém Alguém. para Por pouco acreditar tempo nele. também. É, É, por pouco não, tempo. eu sou coach, vou te ensinar a montar a empresa. Quantas você já montou? Nenhuma. Cacete. Então como é que você vai me Porra, ensinar? é isso que eu É, ensino pro pessoal. Que eu falo, cara, antes de você buscar fazer parte de uma ordem, sim, independente do nome, ah, é Grande Oriente disso, é Grande Oriente daquilo, é Grande Lodge. Cara, estuda quem são as pessoas que estão por trás. sim, É, vê como é que elas são como gente mesmo. sim, Índole, caráter, né? Vê qual que é o nível de instrução dessas pessoas. sim, é verdade. Isso vale para todas as áreas da vida, para tudo na vida, inclusive para a maçonaria. Sim, Não vai emocionado, nem na Gold. Estuda antes, segue o Lucas um tempo, porque de repente a visão que eu tenho, e é claro que a Gold ela é independente de mim, mas que como Sereníssimo Grão-Mestre eu acabo influenciando culturalmente. sim, Então, se aquilo que é um pouco da minha visão não te agrada, busca outra, existem várias. A maçonaria não é a igreja universal, não é só a Gold que salva, né? Existem vários caminhos, nem é só a maçonaria que é a sim, única forma de caminho iniciático. Então, busque conhecer primeiro quem são as pessoas que fazem parte, buscar a idoneidade dessas pessoas, né? Veja quem está por trás daquilo, e aí, independente de ser online ou físico, aí você vai buscar aquilo. sim, é verdade. Faça essa investigação prévia. Certíssimo, certíssimo. Meu irmão, obrigado por ter É batido o isso. papo com a gente aí. Imagina. Espero que tenha gostado.